Oi pessoal, preparados para o nosso vídeo de hoje? Hoje nós vamos fazer empadão na marmita para vender. Para vender e para você fazer sucesso, porque essa massa ela é especial. Então não perca tempo, já separe aí os seus ingredientes e vem comigo para a cozinha preparar esta receita. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aí como que eu faço meu frango cremoso para fazer os empadões. Começo aqui aquecendo um pouco de óleo. Já tenho aqui o meu frango cozido, tá? Ele já tá temperadinho, eu cozinho ele com caldo de galinha e colorau, então ele já tem um saborzinho. Aqui eu tenho 1 kg de peito de frango, cozido e desfiado. Para começar, primeiro eu refogo os temperos e eu faço da forma mais simples e básica, tá? Aqui eu tenho uma cabeça de alho inteira, tá? Cabeça inteira de alho, amassadinho com um pouquinho de sal. E aqui eu tenho uma cebola pequena picadinha. Primeiro eu vou refogar esses dois para trazer mais cor para o meu frango. Agora eu vou acrescentar aqui, olha, uma colherzinha de chá de páprica. E eu gosto de refogar tanto a páprica quanto o colorau. Eu gosto de refogar junto com os temperos para soltar bastante cor. Agora que já está tudo refogadinho, pessoal, eu já posso entrar com o frango. E aqui eu separei 250 ml do caldo do cozimento do frango, que já está com sabor também. Então, eu vou acrescentar aqui esse caldo para deixar o meu franguinho mais úmido. Agora, gente, eu vou acrescentar aqui, olha, milho verde e azeitonas. E vou deixar dar uma refogadinha aqui tudo junto. Agora, pessoal, depois de dar uma boa refogada aqui no frango com todos os temperos, eu já vou finalizar. Vou acrescentar uma caixinha de creme de leite, que vai deixar o meu frango bem cremoso. Aqui, pessoal, olha só, como vocês podem perceber, o meu frango já está bem cremoso, já está ótimo desse jeito. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de requeijão, mas é bem opcional, tá? Tenho aqui requeijão cremoso. Vou acrescentar, gente, metade desse potinho. Eu nem vou acrescentar tudo, não. Esse pote tem 200 gramas, olha só. Esse potinho tem 200 gramas, mas... Vou apagar o fogo aqui. Vou acrescentar só 100 gramas, tá bom? Porque ele já está bem cremoso. Olha só, pessoal, deixa eu mostrar de pertinho para vocês como que ficou o resultado do meu frango cremoso. Olha isso. Está bem cremoso, né? Como vocês podem ver, uma delícia. Agora eu vou reservar, tá bom? Eu vou colocar em outro recipiente para esfriar, porque eu não posso usar esse frango quente, tá, gente? Ele precisa estar totalmente frio. Está batendo o sol aqui da minha janela, gente, olha só que lindo. Eu gosto de fazer o básico, porque não é todo mundo que gosta de tudo, né, gente? Então, esse aqui pra mim é o básico. É o mínimo que um empadão precisa ter. Agora vamos preparar a massa, pessoal. E essa massa, ela é muito especial. E eu quero compartilhar com vocês. Ela fica perfeita. Bom, vamos lá. Aqui na minha bacia, eu vou acrescentar farinha de trigo. Eu estou utilizando aqui 800 gramas de farinha de trigo sem fermento. E para deixar essa massa super especial, eu vou acrescentar nessa farinha aqui 200 gramas de amido de milho. Então, a proporção é 800 de farinha para 200 de amido, onde eu vou ter aqui 1 kg, tá? Agora, eu já vou acrescentar aqui o sal. O sal, pessoal, é uma colherzinha de chá, para não ficar muito salgado, porque eu já vou usar a margarina com sal e o meu recheio já está bem temperado. E agora eu vou acrescentar 500 gramas de margarina. E eu gosto de utilizar a margarina Qualy para fazer essas receitas, tá bom?
Quem quiser, claro que pode também utilizar manteiga. E a minha margarina, gente, está gelada. Bom, pessoal, agora o processo é, com as pontas dos dedos, eu vou envolvendo todas essas farinhas aqui com a margarina. Eu vou fazendo esse movimento para fazer uma farofa aqui com tudo isso. Depois é que eu venho amassando para formar a massa do meu empadão. Já misturei bem. Percebam como que fica a minha massa inicialmente. Olha, bem soltinha, tudo bem misturadinho. Agora sim eu começo a amassar. E para isso eu vou utilizar 2 gemas de ovos. Aqui eu tenho somente a gema. Aqui eu tenho 2, tá, pessoal? É porque uma, ela se quebrou, olha. 2 gemas. E as claras eu deixei reservado aqui, olha, porque eu vou usar depois, tá bom? Vou mostrar para vocês o que eu faço com essas claras. Agora, vamos unir essa massa. E quando eu falo unir, é somente isso aqui que a gente faz, tá bom? Olha, é só ir apertando ela. E agora nós vamos aquecendo toda essa margarina ou a manteiga, se você estiver utilizando manteiga. Vamos aquecendo ela que ela vai virar uma massa. É só fazer esse movimento aqui, olha. Agora, prontinho, pessoal, massa pronta. Eu vou mostrar pra vocês aí qual é o ponto dessa massa. Olha só, eu já consigo unir toda a minha massa e ela quebra. Olha só, eu vou partir aqui pra vocês, olha, ela se quebra. Vocês percebam que ela não está elástica? Olha só. Então, esse é o ponto que você precisa deixar a sua massa. Você consegue unir, é uma massa que você consegue abrir, e quando você parte ela ao meio, ela simplesmente quebra. Só que não fica esfarelando, tá vendo? Olha, ela não pode ficar esfarelando, porque senão você não vai conseguir abrir aí a sua massa. Esse é o ponto. Já estou com tudo preparado aqui para começar. Mas antes, eu quero mostrar para vocês as forminhas que eu vou deixar como sugestão para vocês hoje, tá bom? Aqui eu tenho essa forminha de alumínio de 500 ml, a capacidade dela é de 500 ml. Essa daqui, a capacidade dela é de 220 ml. E essa pequenininha aqui é de 135 ml. Então, hoje eu vou fazer nesses 3 formatos para vocês verem como que fica. E aqui eu tenho um plástico e um rolo para me auxiliar. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é abrir a base dos empadões. Então, eu vou pegar aqui um pouco de massa. Eu já vou esticar ele aqui um pouquinho. Eu gosto de fazer assim, com o auxílio de um plástico, porque se a gente tenta abrir essa massa direto na forminha, a gente amassa muito ela, né? Aí eu cubro a massa com outro plástico e vou abrir. Espessura média, tá, pessoal? Nem muito fina, mas também não deixa com a massa muito grossa, não. Aí, pra forrar minha forminha, eu faço isso aqui, olha. Eu coloco aqui, meço pra ver se tá no tamanho certinho e viro desse jeito. Aí eu levo a minha massa até lá no fundo, com o auxílio de um plástico ainda fica fácil, tá? Eu não tiro o plástico agora, olha só. Levo a massa até lá no fundo e retiro o plástico. Eu venho retirando o excesso com uma faquinha e aí eu deixo a massa até a borda. Vou mostrar pra vocês, olha. Até a borda, que eu vou precisar de espaço para tampar depois, né? Para colocar a tampa. Olha só, pessoal. Aí assim vai ficar o resultado da minha base, tá bom? Bem bonitinha, olha. A espessura da massa ficou ótima, como vocês podem ver, olha, não tá nem muito grossa e nem fina demais, para ela conseguir sustentar o nosso recheio. E é assim que eu vou fazer, então, com a minha forminha de 500 ml. Agora, eu vou fazer uma na forminha de 220 aqui para mostrar para vocês. Olha só. Então, assim vai ficar a minha forminha de 220 ml. E assim vai ficar a minha forminha de 135 ml. Bom, pessoal, agora eu vou pesar
para contar para vocês quanto de massa tem em cada tamanho de forma. Vamos começar pela forma de 500 ml. Ela tem 107 gramas de massa. A forminha de 220 ml, ela tem 56 gramas de massa. E a forminha de 135 ml, ela tem 35 gramas de massa, ok? Antes de colocar o recheio, pessoal, eu vou aproveitar aquela clara que eu deixei separada e vou passar aqui no fundinho da minha massa. Isso daqui vai servir como uma película protetora para o recheio não umedecer a minha massa. E aí você vai ter um resultado incrível. A empadinha fica bem sequinha, fica muito boa. E aí a gente já aproveita e não desperdiça a clara, né? E agora eu vou rechear, né? Vou colocar o recheio aqui nos meus empadões. E vou pesar aqui pra gente descobrir qual é o peso do recheio. Já descobrimos qual é o peso da massa, né? Então vamos lá. Na forma de 500 ml, gente, eu coloquei 200 gramas de recheio. Olha só. 200 gramas de recheio. Ficou uma quantidade ok. A forma de 220, eu coloquei 130 gramas de recheio. E na forma de 135 ml, eu coloquei 70 gramas de recheio. Agora vamos tampar aqui nossos empadões, né, pessoal? O mesmo processo. Abro a massa e venho colocando essa massa por cima aqui, olha. Aí eu aconchego essa massa aqui no meu recheio para unir as duas pontas, né, tanto da base quanto da tampa. Aí eu retiro o plástico e com a faquinha eu retiro o excesso, no mesmo lugar onde eu retirei o excesso da base, que é o lugar onde vai ficar a nossa tampa. Olha só, gente, então assim ficou o resultado do meu empadão de 500 ml, fechadinho. Agora eu vou fechar os outros dois também no mesmo processo. Bom, pessoal, agora para finalizar, eu vou pincelar uma gema de ovo, eu coloco um pouquinho de óleo, misturo, vou pincelar aqui nas empadas para ficar aquela cor bem bonita, tá? Deixa eu pesar esse daqui para mostrar para vocês quanto que ficou. Peso total, 136 gramas, tá? Então, forminha de 135 ml, 136 gramas. Forminha de 220 ml, 233 gramas. E a forma de 500, 393 gramas, ok? Gente, deixa eu mostrar pra vocês, eu estou fazendo um detalhe agora de florzinha, tá? Pra colocar aqui na minha empada. Olha só, eu acho que fica muito mais bonitinho, né? Aí eu estou usando esse cortador de florzinha que eu já tenho aqui. E estou fazendo aí um detalhezinho nas empadas pra ficar... pra dar um charme, né, gente? Olha só que gracinha que fica. Bom, pessoal, o meu recheio acabou. Aí sobrou 260 gramas de massa. Eu vou fazer mais um pouquinho de recheio pra poder usar essa massa. Mas aí eu já quero mostrar pra vocês que 1 quilo não dá pra fazer tudo, não. Então, a gente precisa aí de pelo menos 1,5 kg, né, de peito de frango. E aí, aqui estão, né, os meus empadões que eu já fiz. Eu fiz em vários formatos, né, vários tamanhos. Tenho aqueles 3 que eu levei pra assar e está no forno. E esse foi o resultado. Aí agora eu vou congelar e não vou passar a gema para congelar não, tá, pessoal? Eu vou congelar sem passar a gema. Eu vou embalar e vou congelar. E aí, quando estiver prontinho, eu vou mostrar o resultado dessa massa maravilhosa para vocês, tá bom? Prontinho, pessoal. Trouxe o resultado aqui para mostrar para vocês. Acabei de retirar do forno esses três tamanhos que eu fiz junto com vocês. Aqui eu tenho as tampas, mas eu preciso esperar esfriar para poder tampar. Então, eu vou deixar esfriar primeiro.
E todas essas embalagens têm essa tampinha transparente, o que deixa lindo o nosso produto, né? Olha só como que fica, com o visor transparente. Assim assim o cliente consegue ver, né, o produto dentro da embalagem. Mas eu vou deixar esfriar primeiro, depois eu tampo. Mas eu já quero mostrar para vocês o resultado dessa massa. Então eu já tirei aqui a menorzinha, que esfria mais rápido, né? Olha só que bonitinho que fica. Você pode vender diretamente na embalagem, tá bom? E é só colocar a tampinha. Só que eu vou tirar para mostrar para vocês. Gente, deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês o resultado dessa massa. Olha que massa mais linda. Olha, só de ver a massa, você já sente a leveza dela. Ela é uma massa muito leve, ela desmancha na boca e ao mesmo tempo é muito leve. Ela é simplesmente perfeita. Olha isso, gente. Eu gosto de gravar bem de pertinho para que não fique dúvidas, né, em relação ao produto que eu estou passando para vocês. Então, esse é o resultado dessa massa. Olha isso, né, gente? E se você ficou aqui comigo até o final, é porque você quer saber o valor de custo dessa receita. E eu vou te contar agora. Para fazer a massa do empadão, eu tive um custo total de R$ 16,40. E para fazer o recheio cremoso, que eu mostrei para vocês, eu tive um custo de R$ 37,17. Aí eu fiz todos os empadões, faltou um pouquinho de recheio para terminar, mas eu dou para vocês uma média de 15 empadões de tamanhos variados, que foi o jeitinho que eu fiz. Para você saber o valor de custo de cada tamanho, você vai precisar fazer toda a receita de um tamanho só, para você poder ter uma média aí de valor. Então isso eu deixo por conta de vocês, tá bom?